Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos ver alguns aspectos a respeito de pré-eclâmpsia. Um quadro extremamente grave, tá? E o laboratório é importantíssimo nesse aspecto e tem que estar, vamos dizer assim, preparado, né, para receber esse tipo de paciente, tá? Esse nome, eclâmpsia, vem do grego que significa raio, tá? Ou seja, é uma condição que de uma hora para outra, tá, a grávida pode vir a convulsionar, tá? E aí então é um risco muito grande, né, para ela e para a criança ou para as crianças, né? Então requer um tratamento imediato, tá? Então isso já é bem conhecido, mas tem que ser bem monitorado, tá? E o laboratório é bem importante nisso, certo? Então aqui algumas características, tá? De, vamos dizer assim, que são, vamos dizer assim, podem causar ou tem um maior risco, esse é o termo certo, tem um maior risco de levar a mulher a ter uma pré-eclâmpsia e evoluir para uma eclâmpsia, né? Que seria o quadro de pré-eclâmpsia seguido de convulsões, tá? Então aqui eu listei vários aqui, tá? Então, já pré-eclâmpsia na gravidez anterior, dois ou mais fetos, distúrbios de coagulação, diabetes, hipertensão, primeira gravidez, idade superior a 85 anos, obesidade, né? Já parentes, tá? Então familiares já tiveram, tá? Ancestralidade negra, não hispânica, indígena, americana ou nativa do Alasca, então, né? Estudos epidemiológicos aí, e nesse percentual, tá? Se for olhar pelos números, aparentemente baixo, só que o quadro é gravíssimo, né? Então isso não quer dizer também, e muito isso aqui depende, né? Da onde foi feito da onde tiraram esses números. Então vejam que existem vários, vamos dizer assim, podem estar arrolado várias causas e nós podemos ter uma grávida que esteja dentro de quase todos esses aqui, né? Então o risco se torna muito maior, tá? Então o que que vai começar a aparecer, tá? Então inchaço de mãos e rosto, aumento do peso, tá? Dor de cabeça, dor no estômago, vômito, alteração na visão, dificuldade de respirar, tá? Então, não é porque a barriga cresceu, tá? Não, não é. Então, pode ser que tenha outra coisa acontecendo, tá? Bom, procurou o médico, se viu que é realmente esse estado aí, então, até para fins de diagnóstico e principalmente de acompanhamento, tá? Se dividiu em leve e grave. Então, isso vai depender muito de o que? Exame clínico e laboratório, tá? Então, pressão arterial elevada, tá? Edema, aumento rápido de peso, ó, proteinúria, tá? É um exame importantíssimo para essas pacientes, de 2 gramas em 24 horas, e albuminúria, ó, proteína na urina, albumina, tá? E aí, a grave, então já, ó, proteinúria acima de 2 gramas, então veja, aumentou, cefaleia occipital, visão turva, dor de estômago, tá? Vai mostrar ali em cima da barriga que está doendo, que está apertado, que dói, tá? E dor lateral à direita. Ou seja, então, isso para, vamos dizer assim, caracterizar vamos dizer assim, o quadro de eclâmpsia. Mas os dois, o fato de ser leve não quer dizer, porque o problema aqui não é leve ou grave, o problema é a eclâmpsia. Tá? Então, se eu já tenho eclâmpsia, realmente tem alguma coisa acontecendo. Como que acontece? Tá? Então, aqui, ó, nós temos não gestante. Tá? Essa artéria espiralada, tá? Ela tem essa conformação. Quando a gestação é normal, se nós olharmos, ó, ela aumenta, tá? Ela aumenta e ela penetra aqui no miométrio, tá? E vejo que ela fica bem mais larga, para quê? Para que o fluxo sanguíneo ocorra. Quando eu tenho pré-eclâmpsia, primeiro, ó, nota a diferença, ela não abre tanto e ela não penetra tanto, certo? E ela fica bem mais espiralada do que essa aqui que é de uma gravidez normal. Ou seja, isso aqui faz com que o sangue não flua bem. Então, não vai nutrir e ao mesmo tempo vai aumentar a pressão aqui. E isso vai fazer com que a pressão arterial aumente, tá? Então, até para corroborar com o que eu estou falando, eu trouxe aqui alguns números. Ó.
Durante a gravidez, a mulher ganha de 1 litro a 2 litros de plasma. Tá? Então, esse volume todo está circulando. Então, óbvio que a minha pressão tende a aumentar. Ou seja, equivale a um aumento de quase metade da volemia. Isso é muito líquido. Tá? A placenta sozinha pesa entre 500 e 600 gramas e a placenta com o líquido amniótico quase 2 quilos. Ou seja, é muito líquido, né, para o coração dar conta. Tá? Então a placenta se torna um local de muita resistência, tá? Se, obviamente, houver esse tipo de alteração aqui na artéria espiralada. Tá bom? Então essa aqui é a causa da pré-eclâmpsia. Tá? Exames, certo? Hemograma é fundamental, função renal, creatinina, ureia, função hepática. Dentro do hemograma, tá? O principal deles é a contagem de plaquetas, tá? Isso aqui também é um critério, tá? Até para saber se essa eclâmpsia está evoluindo para um outro tipo de patologia, tá? Que a gente vai ver mais tarde. Exame de urina, a proteinúria, ela é fundamental, tá? Então, a paciente vai levar um frasco grande e vai coletar toda a urina ali dentro. Tá? Isso a gente pode comentar depois num outro assunto. Tá? Urina de 24 horas ou de uma urina como se fosse do EQU, exame qualitativo de urina, para ver se tem proteinúria numa amostra, então de uma micção. Tá? E existem também marcadores específicos, tá? Que vamos dar a ideia de como está ocorrendo, tá? Essa placentação e se existe o risco ou não de ter uma pré-eclâmpsia. Então nós temos basicamente dois aqui, ó. O fator de crescimento placentário pró-angiogênico, ou seja, ele vai fazer com que aquelas artérias trabalhem bem, tá? Vão formar mais vasos na placenta. E nós temos o FTL1, que é um inibidor da angiogênese, ou seja, vai fazer com que a placenta não tenha grande vascularização. E isso, então, como a gente viu naquele esquema, vai aumentar o quê? Vai aumentar a resistência. Então, assim, ó, uma gravidez, tá? Sem eclâmpsia, nós vamos ter os níveis séricos dessas duas proteínas em equilíbrio, tá? Quando nós temos pré-eclâmpsia, tá? Esse fator anti-angiogênico aqui, ele aumenta muito e o fator pró-angiogênico aumenta muito pouco, ou seja, existe um desequilíbrio, tá? E quando existe restrição fetal, ou seja, há um risco do feto não se desenvolver, essas duas proteínas baixam muito, mas continua ainda se sobrepondo à proteína, né, anti-angiogênica. Tá? Ou seja, então nós temos realmente um problemão aqui. E a relação entre elas, conforme o prazo, tá, da gestação, então se for a relação entre elas, se for menor que 38, tá? Então, na primeira semana existe uma chance disso. Se for em 4 semanas, existe outro tipo de chance. Tá? Ou seja, isso é bem importante que seja notado. Então, o médico vai pedir esses exames e vão fazer essas relações. E quando sobe de 85, tá? Certamente é um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Tá bom? Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Tá? Então, todo o cuidado, existe exame de laboratório que pode marcar isso, mas então o laboratório tem que estar preparado, tá? E sempre lembrando, gestante é um quadro de urgência, tá bom? Obrigado então, até a próxima.